Uma vida toda é pouco para a gente conversar sobre os sermões dos sermões. Uma vida toda é pouca para a gente explorar todo o ensino que tem nessa palavra extraordinária de Jesus, chamada Sermão do Monte. E o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração, dizendo assim: traz uma pedagogia para a vida nos nossos dias e nos nossos tempos, a partir e à luz deste ensino. E é isso que eu tenho tentado buscar, a presença do meu Senhor, nos estudos que a gente faz, e nos últimos meses, sobre bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E tentamos ali naquele momento, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, animar a mim, a todos nós, a sermos agentes, promotores de uma cultura de paz, de uma criança tão difícil. Recentemente, na última vez, nós falamos sobre bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Os puros de coração que não se contaminam pela maldade do mundo. Os puros de coração que não tem a ver com ingenuidade, mas tem a ver com maturidade na jornada do nosso lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré. Os puros de coração que são crianças no jeito de ser e de viver, mas são maduros na jornada de fé, não são meninos na fé, e que ocupam os ambientes da vida, os espaços da vida, sem o espírito da maldade. Sem o espírito da maldade. E o nosso ânimo nesse momento foi quando a maldade chegar na gente, quando a maldade chegar em mim e em você, meu irmão e minha irmã, ela precisa parar na gente. A maldade não pode passar da gente. E hoje eu gostaria de conversar sobre mais uma das afirmações, uma frase de Jesus, um ensino de Jesus tão lindo, tão extraordinário, tão radical, tão contracultural. Está no Evangelho de Mateus, no início do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. A gente começou de trás para frente. Nós começamos falando do verso 9 do capítulo 5, pacificadores, depois fomos para o verso 8, puros de coração, e agora nós vamos para o verso 7, os misericordiosos. A palavra diz em Mateus 5, 7, Mateus 5, 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te agradecemos, Pai, mais uma vez, por essa manhã tão boa, tão agradável, Senhor Deus, tão gostosa, que a singeleza do teu jeito, Senhor Deus, na presença desses irmãos que queremos tanto bem. Muito obrigado. E te pedimos agora, Senhor Deus, uma bênção muito especial. Passeie entre nós aqui, Senhor, por meio do Santo Espírito, livremente entre nós. E fala os nossos corações, meu Senhor. Usa-me aqui do jeito que o Senhor quiser usar. Tem misericórdia de mim nesse momento, Senhor Deus. E que somente a tua voz seja ouvida aqui nesse instante, nesse momento, no nome bendito de Jesus, no nome bendito de Jesus. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, Jesus está chamando os discípulos, Jesus está convocando os discípulos. E aqui, no capítulo 5 em diante, dentro dessa peça literária que vai até o capítulo 7, Jesus está dizendo como nós, os discípulos, precisamos viver, como nós, os discípulos, precisamos ser e viver nessa ambiência em que nós ocupamos. E a palavra diz que, vendo Jesus as multidões, os seus discípulos se aproximaram e ele, como se assentasse, começou a ensiná-los, dizendo que aqui começa com essas bem-aventuranças. E
Alguns estudos dizem que esse ensino profundo para a vida é para o discípulo. Mas é interessante a gente observar que nos últimos versículos dessa peça literária, lá no final do capítulo 7, a palavra diz que as multidões se percebiam maravilhadas, porque Jesus falava como quem tem autoridade. Ou seja, é para o discípulo ou é para a multidão? A impressão que eu tenho é mais ou menos assim: Jesus fala para as multidões, mas ele chama os discípulos e diz assim: ó, você é imagem e semelhança da minha vida, do meu evangelho, do meu ministério. Olha para aquela multidão, é lá que você tem que brilhar, fazer a minha luz brilhar, é lá que você precisa ser luz e sal, no meio dessa multidão, revelando as verdades profundas da minha vida, do meu evangelho e do meu ministério. Porque assim, eu tive ali naquela ambiência, no Monte das Bem-aventuranças, há uns 4 anos, tive por 2 vezes, a outra vez há uns 4 anos atrás. E assim, alguns chamam o sermão do monte, outros chamam o sermão da montanha. Eu acho que é mais sermão do monte mesmo, porque não é uma grande montanha, é um monte, que tem uma elevação assim, leve, uma leve, que vai subindo. E tem uma espécie de uma planície no meio da elevação, como se formasse um anfiteatro. Ou seja, o espaço é muito propício para, digamos assim, uma fala dessa natureza a ponto de muitos ouvirem. Então, eu imagino que Jesus estava realmente falando para as multidões, porque Jesus olhava para as multidões e se compadecia. É o que nós queremos conversar um pouco aqui. Mas eu acho que depois ele chama os discípulos e diz: esse ensino é para vocês, discípulos. Porque o que é que a multidão quer? A multidão quer só as bênçãos de Deus, mas o discípulo quer o Deus das bênçãos. A multidão quer o espetáculo, a multidão quer só o pão, mas o discípulo quer o pão da vida, quer só a vida, o ministério, o próprio Jesus. O discípulo, ele quer uma vida genuína nessa caminhada. A multidão quer a bênção, a multidão é movida por interesses, a multidão é movida por desejos pessoais. O discípulo é movido pelo compromisso assumido, pela responsabilidade assumida, pelo desejo de abençoar. Então eu acho que Jesus fala para todos, mas ele traz o discípulo a uma percepção de que ele precisa ser luz no meio da multidão, clareando aquela ambiência, revelando essas virtudes, para cativar os corações a buscarem a vida e o evangelho de Jesus, porque não tem nada fora de Jesus, não tem vida fora de Jesus. E aqui nas bem-aventuranças, nas primeiras 4 bem-aventuranças, Jesus está nos ensinando sobre a nossa relação com Ele, com Deus. Jesus está trazendo uma fala radical, contracultural, uma fala, digamos assim, um ensino profundo, que nos anima a desenvolvermos a nossa intimidade com Ele. Benditos, bem-aventurados, muito felizes, os pobres em espírito. Você pode me perguntar: como é que um pobre pode ser feliz? É porque, sabe por que eles eram felizes? Porque eles sabiam que não tinham nada deles mesmos e que tudo eles dependiam de Deus, e por isso eles são felizes. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles herdarão essa terra, porque eles viverão nessa ambiência de uma forma tal que serão agentes reveladores de que no meio da tribulação nós podemos viver em paz. É por isso que eles são felizes. Felizes os que choram. Como é que pode? Choro e felicidade. Como é que dá? Isso é um paradoxo, né? Isso é um paradoxo. Como é que as pessoas que choram são felizes? Elas são felizes porque elas sabem que em Cristo Jesus elas são consoladas. As pessoas, os que choram, são aqueles que preservam a sensibilidade para a vida, a sensibilidade para o outro, e eles sabem que em Deus eles têm o consolo, a consolação, o consolo que pacifica, que purifica a alma. E aí, Jesus segue os pobres, os que
choram, os humildes ou os mansos de coração, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, todas essas verdades das bem-aventuranças remetem à nossa relação com Deus. E aqui, a partir dos bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, tem uma inflexão para 4 outras bem-aventuranças, aí estas têm a ver com a nossa relação, com a relação entre os irmãos, uns com os outros, uns pelos outros e uns para os outros. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão, receberão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque vão ver a Deus, aqui e agora, nesse tempo presente. Como é que a gente vê a Deus? A gente vê através do seu Evangelho, através da vida do nosso irmão, através deste reino, o reino que não é um espaço geográfico, o reino que é uma governança, um jeito de governar a partir do amor infinito e incondicional de Deus. É assim que a gente vê aqui agora, mas a gente vai ver na eternidade, nós vamos ver o face a face como é que começa. Então os puros de coração são felizes porque eles verão a Deus no tempo presente e na eternidade. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa linda! Nós fomos criados desde das coisas, coisa linda. E nós vamos agora aqui entrar nesses estudos dos bem-aventurados, os misericordiosos, porque receberão, obterão misericórdia. Misericórdia. Não dá para a gente falar de misericórdia sem falar de graça, porque são coisas, são virtudes sinônimas, similares, mas em posições opostas. Olha que coisa interessante. Porque o que é a graça? A graça é o favor que nós não merecemos, mas mesmo assim nós recebemos do nosso Pai e do nosso Deus. E o que é a misericórdia? É o castigo que nós merecemos, mas mesmo assim não nos é dado por amor. Então a graça e a misericórdia derivam do amor do nosso Pai. Elas são virtudes que se assemelham, são virtudes sinônimas uma da outra, mas que estão em polos opostos, estão em posições opostas do ponto de vista do local. Enquanto um é o favor que nós não merecemos e recebemos, a outra é o castigo que nós merecemos, mas nós não recebemos. Ambos por amor. Somos agraciados por amor, somos alvos da compaixão das misericórdias de Deus por amor, por amor. Então, antes de falar de misericórdia, é importante que a gente fale de graça e façamos esta associação. Misericórdia. Misericórdia que vem do latim miserere, e cordis, coração, miseris, cordis. O que isso significa? É Deus colocando todo o coração dele sobre a nossa miséria humana e nos ensinando a colocarmos todo o nosso coração na miséria do nosso Deus. Portanto, se Deus coloca sobre a nossa miséria todo o seu coração, é para que a gente aprenda a colocar todo o nosso coração na miséria do nosso irmão. Tem aqui uma pedagogia muito linda, muito bonita. A palavra misericórdia do grego vem, ela é eleos, que se traduz numa palavra hebraica chamada rachunim. Eleos do grego e rachunim do hebraico. E essa palavra se associa frequentemente a hesed. Hesed é o amor incondicional de Deus, invisível, do nosso Deus Pai Criador. Hesed, grego, amor incondicional, é literalmente, sabe o que é, meu irmão? Significa as nossas entranhas. As nossas entranhas. É mais ou menos como se fosse o seio materno. Misericórdia. Misericórdia significa mais ou menos algo assim do tipo:
A misericórdia ou a compaixão é como se fosse o amor mais profundo de Deus por nós. Um amor profundo que vai nas vísceras. Misericórdia significa afeição incondicional de uma mãe pelo filho. E a gente pode ver isso, por exemplo, no texto bíblico lá em Isaías 49. Mas a misericórdia pode ser também traduzida como a ternura mais plena de um pai pelos seus filhos. E nós podemos ver isso no Salmo 103. Mas ainda pode ser um amor fraternal intenso de um irmão pelo outro. E nós podemos ver isso lá no livro de Gênesis, capítulo 43. É algo profundo. Misericórdia é todo o coração na miséria de Deus para conosco e da gente para com o nosso irmão, com profundidade, de dentro para fora, que vem do mais profundo do nosso ser. Misericórdia, compaixão. Sermos e vivermos misericórdia na relação com os irmãos uns com os outros é uma missão dos filhos. E é um ensino que a gente extrai dessa peça literária tão extraordinária. É nós olharmos para dentro do outro, sentindo na pele a dor do outro. Carlinhos uma vez trouxe uma frase há muitos anos atrás, e essa frase mexeu comigo, e ela fala muito ao meu coração desde sempre até hoje, desde quando eu ouvi até hoje. Ele diz assim: se você as entranhas do nosso ser para abraçar, para agraciar e para nos tornarmos misericordiosos uns com os outros, é agir na vida do outro mais do que apenas sentir, porque esse é o método de Jesus. Percebam o método de Jesus. Como é que Jesus fazia? Jesus via o novo. Já a graça está muito mais traduzida, ensinada no Novo Testamento do que misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. No Salmo 103, ainda lá no Velho Testamento, a palavra diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Grandeza extraordinária da misericórdia de Deus. Como é grande a distância dos céus da terra, assim é a misericórdia de Deus. Quão grande é a distância do céu da terra? Nessa proporção é também a sabedoria que vem do alto, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, e não é só misericordiosa. Tiago diz: é cheia de misericórdia, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. É a sabedoria divina, antítese da sabedoria humana, que é animal, terrena e diabólica. A sabedoria humana é perversa, a sabedoria salvadora é a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria divina, e é para ela que nós temos que olharmos, aprendermos e vivermos. Colossenses 3:12, Paulo diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revisto-se de profunda compaixão, sinônimo de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. E nos evangelhos, Jesus nos ensina de uma forma muito linda, muito bela, porque Jesus é a mais plena expressão de misericórdia do irmão e minha irmã, para que nós aprendamos com Jesus a sermos misericordiosos uns com os outros. Em Lucas 6,36, a palavra diz assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Olha a lição: do mesmo jeito que nós recebemos o nosso Pai Celestial, a misericórdia, todo o coração de Deus, a nossa miséria, que nós aprendamos e sejamos misericordiosos uns com os outros, todo o nosso coração, na miséria do nosso irmão. Em Mateus 9,13, Jesus, que comia com publicanos e pecadores e era criticado por isso, a palavra diz assim:
vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Jesus veio para estes improváveis, pecadores improváveis, e Jesus ressignifica a vida de todos esses pecadores. Vejamos alguns encontros ressignificadores de Jesus. No encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, mulher que na época já não tinha valor, samaritana, que aí era pior do que o pior. O povo judeu considerava o samaritano como raça de última categoria, não era nem gente do povo judeu, o samaritano. Além de mulher, samaritana. 5 maridos tiveste, tu estás vendo agora, não é teu marido, com a vida toda destroçada. Olha o que Jesus faz na vida dessa mulher. Um encontro ressignificador por misericórdia, compaixão, amor. E Jesus é tão extraordinário e tão radical no seu jeito de ser, que Jesus envia aquela mulher como uma profeta. Agora você imagina, meu irmão, primeira mulher, segundo samaritana, terceiro com a vida toda destroçada, e agora um profeta na sua terra que não tem valor, mas foi essa mulher que Jesus mandou. E olha o que acontece: os discípulos foram para a cidade fazer o quê? Foram buscar comida, símbolo das nossas carências. E aquela mulher foi para um poço de Sicar, poço de Jacó, buscar o quê? Água, símbolo de carências. Os discípulos vieram da cidade com a comida e não trouxe ninguém para conhecer a Cristo, Jesus e seu Evangelho. Essa mulher largou o cântaro, abandonou o cântaro dela e foi para a cidade e trouxe uma cidade inteira para ouvir Jesus. E ao final ele dizia: nós viemos porque no primeiro momento você disse que ele disse tudo da sua vida, mas agora não, agora a gente está vendo que ele é o Senhor. Uma cidade inteira convertida como uma mulher enviada como profeta na sua terra, mulher samaritana, vida destroçada. E olha como Jesus age. Jesus ressignifica a vida das pessoas mais improváveis. Então aqui quando a palavra está dizendo: vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu vim para chamar pecadores, não justos. Eu vim para estes que precisam de mim. Eu vim para os que estão doentes, não para os que estão sãos. Marcos 6,34, Jesus, o bom pastor, lembra? Ele deixa 99 ovelhas para aprisco e vai buscar a única ovelha perdida. O texto diz assim: Jesus saindo viu grande multidão e se compadeceu deles. Era assim que Jesus fazia. Jesus via, se compadecia e agia. Esse é o método de Jesus, para que nós possamos ver, nos compadecermos e agirmos. Eu vou falar um pouco de atitude aqui mais no final, já estamos caminhando mais no final. E Jesus saindo viu grande multidão e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. E aqui, no capítulo 5, do verso 7, Jesus está dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque são esses que vão receber misericórdia. Que coisa extraordinária, que ensino, que afirmação maravilhosa de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão, obterão misericórdia. Os misericordiosos, aos misericordiosos, Jesus não promete nada mais do que aquilo que eles já vivem, a misericórdia do Pai. A misericórdia do Pai. Em todas as outras bem-aventuranças, a promessa contém sempre algo a mais. Leva um pouco mais longe. Os que choram, por exemplo, serão consolados. Os puros de coração verão a Deus, mas aqui não. Aqui, Jesus está dizendo assim: vocês já são alvo da minha misericórdia. O que poderia dar Deus a nós, aos misericordiosos, além da sua misericórdia? A sua misericórdia é já a plenitude de Deus para a minha vida e para a sua vida. Os misericordiosos vivem já a própria vida de Jesus.
Queridos, o que é a misericórdia na prática? Assim, para a gente entender de uma forma mais tranquila. A misericórdia é uma folha em branco, assinada por Deus, Cristo Jesus, em nosso favor. Está aqui no filho. Pode recomeçar todos os dias. Recomece todos os dias. Aqui a folha em branco, assinada por mim. Começa de novo, e comece de novo, e comece de novo. É por isso que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias na casa do irmão. É Jesus dizendo: meu coração está na sua miséria, todos os dias vão nascer um novo dia. Está aqui uma folha em branco assinada por mim, e saiba disso, a despeito do que você venha a fazer, você sempre será alvo da minha compaixão e da minha misericórdia, que são frutos do meu amor. A misericórdia é uma folha em branco que Jesus nos dá para dizer assim: comece todo dia, comece todo dia, comece todo dia comigo. Quando nós passamos a viver o reino, a coisa mais valiosa que nós recebemos é a misericórdia, como isenção do nosso castigo. É perdão, meu irmão, minha irmã. A misericórdia é sinônimo do perdão pleno, do perdão que justifica, do perdão que nos torna justos diante de Deus. Porque Deus olha para a gente agora pelos olhos de Jesus e não vê mais o nosso pecado. Ele nos vê alvos, brancos como neve. Misericórdia que produz perdão, e muito mais do que perdão, a justificação. A nossa fé no sacrifício perfeito de Jesus nos torna justos diante de Deus. Agora não tem mais muro, não tem mais véu, não tem mais nada que nos separe da relação do amor de Deus por nós, os seus filhos, porque o nosso Pai colocou todo o seu coração na nossa miséria e se doou, se entregou a morte de cruz, para que nós fôssemos, a partir desse sacrifício da nossa fé, tornados justos diante dele. Não tem mais pecado, todos os pecados foram perdoados, todos os pecados foram perdoados. Paulo diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para as boas obras. E alguns estudiosos tentam colocar Paulo e Tiago numa espécie de conflito teológico. Não existe isso. Porque quando Tiago fala de obras, Tiago não está dizendo que nós somos salvos por obras. Não. Tiago está dizendo que as nossas obras refletem a nossa fé. Tiago sabe que nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas Tiago sabe que a nossa fé deve se converter em obras. Porque o que é que Tiago está dizendo? Se a sua fé não se converte em obras, a sua fé é uma fé morta. Então Tiago está falando não é de salvação por fé ou de salvação por obras. Tiago está falando de obras. Agora, o que são as boas obras? As boas obras, muitas vezes, são as atitudes práticas mesmo, meu irmão, minha irmã, da minha vida, da sua vida, na direção da vida do outro. Quando o SOS se apresenta na nossa frente, a gente tem que parar tudo. Se aqui alguém estiver vindo para o culto, ela vai ministrar o amor, mas ela se depara com o SOS, aquele que ela tem que ir para dentro e resolver. Esquece o louvor aqui, meu irmão. A igreja vai cantar a capela, ela vai fazer mesmo é socorrer, é acolher. Quando um SOS surge, a gente para tudo. Pode ser isso, mas olha, muito além disso, sabe o que são as boas obras? São as virtudes que nós vivemos e que revelam Deus. São os frutos da nossa vida que revelam Deus. Porque a Bíblia fala em João 15 que Deus Pai é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos ligados à videira, recebendo a seiva da vida para produzir o fruto. Então, irmão, observa isso. Você vai ver no texto que fruto está no singular. Não são os frutos, é produzir o fruto. Então, uma vez eu estava
dele, essa elaboração. Ele chama a árvore de uma jesuseira. A árvore é uma jesuseira. Porque o que é o fruto? O fruto é o Jesus lá na ponta. Então, produzir o fruto é a gente ser como Jesus. Isso é boas obras. Você tem boas obras na ação, na atitude, mas tem boas obras no jeito de ser e de viver, frutos. Para ser usou fruto, filho semelhante ao Filho perfeito Cristo Jesus. Então, quando Tiago fala de obras como significância da nossa fé, como reflexo da fé, Tiago não está sendo oposto a Paulo. Tiago está sendo complementar a Paulo. Ambos estão se complementando. Ele está dizendo assim: as tuas boas obras falam da tua fé. Porque se não tem obra, a tua fé morre. É isso que Tiago está dizendo. Mas na essência é isso mesmo. Nós somos bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Já receberam essa misericórdia, já são alvos da misericórdia de Deus, para nos tornarmos igualmente como nosso Deus, misericordiosos uns com os outros. Do mesmo jeito que Deus colocou todo o coração dele na nossa miséria humana, que nós aprendamos a colocar todo o nosso coração na miséria humana do nosso irmão, sendo fruto de revelação, sendo atitude prática na vida do nosso irmão. Muitas vezes é só um abraço, muitas vezes é uma palavra de ânimo, mas muitas vezes é um prato de comida mesmo, muitas vezes é um socorro mesmo. E aí cabe-nos, dentro da nossa capacidade humana, de irmos na direção do nosso irmão com todo o nosso coração, para acolher a miséria dele, da forma como a gente puder fazer isso. Misericórdia, misericórdia. Felizes aqueles que alimentam o amor sacrificial, cheio de compaixão pelas pessoas que necessitam. Queridos, tem grito aí fora. Tem um clamor aí fora. Tem pessoas dizendo: eu estou com fome, eu estou com frio, eu estou doente, eu engravidei, fiz curso da minha casa, meus pais fiz curso da minha casa, eu sou dependente químico, eu não consigo dominar. Um grito de socorro nessa sociedade. E nós precisamos ser a resposta a esse grito de socorro, de uma forma ou de outra. Se a gente não consegue, por exemplo, ser uma resposta prática, sacrificial, que a gente seja uma resposta, digamos assim, espiritual, palavra, abraço, acolhimento, e busca, de alguma forma, suprir aquela necessidade. Há um grito de socorro ao nosso redor. E a gente precisa entender que misericórdia e compaixão, caridade, filantropia, boa ação, a gente faz de uma forma, digamos assim, como alguém que às vezes quer se livrar de um problema. Não sei se você já pensaram nisso. Aconteceu comigo uma vez. Eu estou sempre testemunhando isso. Algumas coisas que acontecem na minha vida. Eu almoçava ali na Torre Escama com alguns amigos e eu saí muito tarde para almoçar sozinho. Aí chegou um senhorzinho lá, pedindo uma esmola na calçada do restaurante. Aí eu falei: não vou dar uma esmola não, vou um prato de comida. Aí eu fiz uma quentinha, fui lá na calçada, entreguei a quentinha para ele e achei que tinha ganho muito pouco com Deus. Cara, eu sou o cara. Eu sou o cara. Olha o que eu fiz. Olha que maravilha que eu fiz. Eu dei um prato de comida para o cara. Mas o bom da vida é que a gente vai caminhando, aprendendo e amadurecendo. E eu falei: cara, meu Deus, eu perdi a chance, a oportunidade de chamar aquele cidadão, aquele homem, aquele meu irmão, para sentar na mesa comigo, para comer comigo. Eu conheci a vida dele, ele conhecia a minha vida. Eu passei um mês voltando ali, para tentar ver se eu encontrava com ele, nunca mais eu vi. Perdi a chance. Foi uma prática legalista, religiosa, que eu achava que estava abafando, mil povos com Deus, coisa nenhuma.
atos de justiça é eu levar ele para a minha mesa e não entregar o prato de comida na mão dele. Mas eu aprendi a lição. E eu conheci a Régia. E a Régia era assistente de serviços gerais da nossa empresa, uns 8 anos atrás. E eu me envolvi com uma amizade tão bonita com a Régia, que mora aqui na Calcaia, morre de vontade de ir lá no Carlinhos. Eu vou levar você lá. Ela quer ir, mas me pergunta tudo. Um dia eu vou levar ela lá. Aí a Régia, eu fiz uma amizade tão linda com a Régia, tão linda, de ressignificação de vida, de conversar, de pregar, de ministrar, dela me ensinar muitas coisas na simplicidade dela. Com 37 anos já era avó com 37 anos. E quando o neto dela nasceu, o meu telefone tocou às 3 horas da madrugada, eu fui a primeira pessoa para quem a Régia mandou a foto do neto. Eu aprendi a lição. Não é só dar um prato de comida, é comer junto. Não é só mandar a cesta básica, é ir lá, compartilhar a vida junto. É a gente ressignificar a vida do outro como Jesus ressignifica a vida de todos aqueles que se encontram com ele, como se ressignificou a vida daquela mulher samaritana, como ressignificou a vida daquela mulher adulta, como ressignificou a vida de Zaqueu, como ressignificou a vida de Mateus. Eu e você olhamos para Mateus e o que é que nós vemos? Nós vemos um publicano, picareta, corrupto. O que é que Jesus vê? Esse aqui vai escrever a minha história. Este vai escrever a minha história. Esse vai ver o protagonismo das pessoas. Para não ser um simples ato de caridade ou de filantropia, mas ser um ato de justiça, de misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Queridos, eu queria terminar. Nós somos chamados a interromper ciclos de miséria. Tem uma voz que ecoa na sociedade, que grita: eu estou com fome, eu estou com frio, eu estou doente, eu estou abandonado, eu estou largado, eu não tenho ninguém. E nós precisamos ser a resposta a esse clamor, a essa voz que grita. Nós precisamos ser a solução para interromper um ciclo de miséria. A gente precisa aprender a amar os que não são amáveis, amar os não amáveis. E eu queria concluir. Eu vou ler, porque eu fiz questão de, senão eu não vou memorizar, porque é tão lindo. Eu estava vendo um comentário sobre 2 livros que eu amo: o Evangelho ao Capítulo, do Brennan Manning, e o livro do Philip Yancey, sobre o Jesus que eu não conheço. Eu descobri uma coisa tão linda. Eu queria ler para vocês aqui. Em Marcos 10:47, nós temos a história do cego Bartimeu. Como é que ele diz? Ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós estamos falando de misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego Bartimeu pediu misericórdia por causa da sua situação de cego. E ele sabia que se o Senhor Jesus se compadecesse dele, tivesse misericórdia dele, Jesus não pararia no sentimento de misericórdia. Jesus iria para a etapa seguinte: Jesus vê, se compadece e age. Então a misericórdia seria seguida de graça, que a graça é o amor na prática. Então, se houvesse misericórdia de Jesus com a vida dele, ele passaria a ver, ele passaria a enxergar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava, e a Bíblia diz que as pessoas tentavam tirar ele: para de gritar, e ele não parava de gritar. Porque assim como aquela mulher do fluxo de sangue que acreditava, que a sua fé acreditava, não, que acreditava é um problema, depois a gente fala sobre isso.
mas ela tinha uma fé tão grande que ela sabia que bastava tocar na orla do manto que ela seria curada, e assim foi. Do mesmo jeito que cego Bartimeu tinha absoluta convicção que Jesus era o Senhor. Diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele sabia que se Jesus agisse, tivesse a misericórdia e a compaixão, Jesus ia para o estágio seguinte, que é a graça, que é a cura. Ele passaria a enxergar, ele passaria a ver. E o texto diz o seguinte: olha aqui, meu irmão. Por que a salvação pertence a Deus? Porque Deus está interessado no homem. De um modo genérico, nós podemos dizer que é Deus. De um modo genérico, podemos dizer que é porque Deus é amor. Mas, mais especificamente, é porque Deus ama o homem. Se Deus não amasse o homem, Ele não precisaria salvá-lo. Olha que coisa. A salvação se cumpriu porque, por um lado, o homem pecou e, por outro lado, Deus amou. E por isso se estabeleceu a salvação no projeto de Deus, desde sempre. Se o homem não tivesse pecado, não haveria lugar, nem maneira de o amor de Deus ser manifestado. Olha que coisa interessante. O amor se manifestou porque o homem pecou. E se o homem tivesse pecado, mas Deus não tivesse amado, nada tampouco teria sido concretizado, nada teria acontecido. A salvação é cumprida e o Evangelho é pregado porque, por um lado, Deus amou e por outro, o homem pecou. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é um salvo-conduto para a gente pecar, não. É uma missão para que a gente entenda que, uma vez alcançados pelo amor de Cristo Jesus, a nossa vida é transformada a tal ponto que a gente vai ganhando a forma de Jesus. Cristo vai ser formado em nós. Cristo vai ser formado em nós. E essa é a esperança da glória. Cristo vai ser formado em nós. Cristo vai ser formado em nós, até que todos cheguemos à estatura do Filho pleno e perfeito Cristo Jesus, transformados de glória em glória à imagem e semelhança do Filho perfeito Cristo Jesus. E o pecado, ele causa um sentimento ruim, ele vai sendo abolido da nossa vida. Não é que a gente vá, digamos assim, deixar de pecar, de cometer erros, mas nós não cometemos mais o pecado da rebeldia. A gente cai pela nossa fragilidade, mas o nosso coração está em Deus. E a gente olha para a cruz e vê Jesus chamando a gente: vem, filho, vem. Não pare de vir, você vai cair várias vezes. Em alguns momentos a queda vai ser muito grande, que você não vai conseguir levantar o seu corpo. Mas levante só a cabeça, só olhar, olhe para a minha cruz e continue vindo. Continue vindo, já está tudo pago aqui na minha cruz. Eu já paguei tudo, só não desista de mim, porque eu jamais desistirei de você. É isso que Jesus está dizendo o tempo todo para a gente. Deus nos amou porque nós pecamos. E porque nós pecamos, Deus nos amou. E nós temos, por conta dessa dicotomia, o Evangelho de Jesus, a salvação de Deus. Legal, eu queria animar você a ler os dois livros. Comece pelo Evangelho do Altrapilho. É muito belo, é muito lindo. E eu finalizo, meus irmãos. Eu vou finalizar todas as vezes que eu tiver a oportunidade de ocupar esse espaço abençoador que eu amo falar das coisas de Jesus. Eu vou sempre terminar desse jeito. Eu queria repetir o que eu repeti no domingo retrasado. Diante de Deus, nunca esqueça disso, porque se a gente aprender só isso vai potencializar a nossa jornada de fé com Cristo Jesus, a ponto de a gente ser filhos que tem a cara do Pai. Nós temos que entender qual é o nosso propósito e qual é a nossa missão diante de Deus. Nós temos um propósito e nós temos uma missão. O propósito responde à pergunta: por que nós vivemos? Por que nós existimos? E a missão responde à pergunta: qual é a razão de eu existir? São coisas muito parecidas, mas com singela diferença. Qual é o nosso propósito?
Nós somos criados desde a eternidade como filhos de Deus, filhos adotados, como diz Paulo, santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis, para cumprirmos o propósito de vivermos como esses filhos aqui na terra, revelando quem é o nosso Pai Celestial, para que o nosso Pai Celestial seja glorificado. O nosso propósito é sermos e vivermos os filhos para os quais fomos criados desde a eternidade, revelando nesse tempo que a gente vive quem Deus é, para a glória de Deus. O nosso propósito é sermos filhos que têm a cara do Pai. Que a gente nunca esqueça disso. Se o Pai é amoroso, nós somos amorosos. Se o Pai é gracioso, nós somos graciosos. Se o Pai é misericordioso, nós somos misericordiosos. Nós assumimos todas as virtudes de Deus. Nós assumimos todas as virtudes que procedem do nosso Pai, para cumprirmos o propósito de sermos os filhos que nos parecemos com Ele, de tal forma que todo mundo que olhe para mim e para você veja o Pai Celestial. Quem me vê, vê o Pai. É assim que Jesus diz em João 14. Quem vê a mim, vê o Pai. Para que a gente aprenda a assumir esse propósito de quem veja a mim, quem veja você, veja o nosso Pai Celestial para a glória dele. Esse é o nosso propósito. Agora, qual é a missão? A missão nem nossa é. Na verdade, a missão é de Deus. Nós somos os agentes da missão de Deus. Nós somos os instrumentos por meio de quem Deus realiza a sua missão. E Jesus disse de uma forma muito clara, muito clara, muito clara. Zero de dúvida, inequívoco. Jesus disse assim: ó, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E aqui está a nossa declaração de missão. O sal que não corrompe estes valores. O sal que é sinônimo de incorruptibilidade, que não permite que esses valores do reino, que as virtudes do nosso Pai de vida através de nós, sejam de alguma forma corrompidos, para que a vida tenha sabor, para que a vida seja preservada. Nós preservamos e damos sabor para a vida. Sal da terra e luz do mundo, a luz que chega nos ambientes escuros e clareia. E é bom que se diga que luz não é contrário de treva. Treva é a ausência de luz, porque uma fagulha de luz acaba com toda a treva. O nosso papel é iluminar. Essa é a nossa missão, sermos a luz que chega nos ambientes escuros e clareia tudo. Como é que a gente faz isso? Sendo um filho com a cara do Pai, vivendo virtudes. Se o assunto hoje é felizes dos misericordiosos, agindo com misericórdia, colocando todo o nosso coração na miséria do outro. Há 4 semanas atrás, felizes os pacificadores, sendo agentes promotores de uma cultura de paz. É assim que a gente chega nos ambientes clareando, abraçando pessoas nas suas necessidades, sendo um como o outro nas suas necessidades. Sal da terra que dá sabor à vida, que preserva a vida, luz do mundo que clareia os ambientes da vida. Propósito e missão. Meu irmão, minha irmã, que a gente assuma essa responsabilidade, porque o Evangelho de Deus é oferta. Quando a gente está muito cheio de presunção de direito, de achar porque aquilo que eu faço de certo merece alguma coisa, mérito, direito, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é oferta, é compromisso assumido, é palavra empenhada. Quando eu acho que eu tenho direito à minha relação com a minha esposa, eu estou pecando, eu estou pisando na bola, porque não é a esposa que eu gosto, que eu gostaria, que eu sonho que fosse, que pudesse ser, não é o marido que a minha esposa precisa que eu seja. É os pais que os filhos precisam que eles sejam. É os filhos que os pais precisam que os filhos sejam. E não os filhos idealizados e sonhados, os mais bonitos, os mais plenos e os mais perfeitos. Não tem nenhum problema o pai desejar isso. Mas o pai tem que entender que a missão dele é ser o pai que os seus filhos precisam. Os amigos que um precisa do outro, que o outro precisa que eu seja. O patrão que o meu colaborador precisa que eu seja. O colaborador que o meu patrão precisa que eu seja. Então minha oração não pode ser: Senhor, me dá a esposa que eu sempre desejei. Não, a oração é: Senhor, faz de mim uma revelação plena de quem Tu és, para que eu seja sal e luz na vida da minha esposa, a tal ponto que esse meu jeito de ser e viver, a luz do Teu ensino produza nela transformação de consciência, de entendimento e de vida. Esse é o ponto, esse é o propósito. É nós sermos uns para os outros.
propósito e missão, filhos com a cara do Pai, sal da terra e luz do mundo, nessa ambiência complexa e difícil que a gente vive, sem adotar lados, meu irmão, por favor, eu termino de verdade com isso. O Evangelho de Jesus não tem nada a ver com lados. O Evangelho de Jesus não tem nada a ver com lados, porque lado é a própria expressão da maldade. Quando eu escolho um lado, eu já estou agindo com maldade, porque de certa forma eu escolho esse lado por convicções próprias, que de algum jeito, de alguma forma, vai afetar o coração de alguém, vai afetar a vida de alguém, maldade. Não é de lados que o Evangelho nos ensina a ocuparmos, a termos ou a sermos, é do lugar em que nós estamos, e o lugar que nós estamos é dentro da vontade de Deus, sendo os filhos que têm a cara dele, ocupando os espaços da vida como sal da terra e luz do mundo. Não tem lado. Por que a gente quer reconstruir um lado, se Jesus já derrubou até o muro, gente? Pelo amor de Deus, não tem mais nem muro, quanto mais lado. Jesus já desmantelou esse muro, nós já estamos reconciliados com o nosso Pai, com o nosso Deus. Por que tanto se empenham e se esforçam para reconstruir o muro que Jesus já derrubou? Meu irmão, minha irmã, não é de lados que nós precisamos. O Evangelho não nos ensina a ter lados. O Evangelho nos ensina a desenvolvermos o lugar onde nós estamos. E o lugar onde nós estamos é vivendo o nosso propósito e a nossa missão, sendo filhos com a cara do Pai, sal da terra e luz do mundo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado. Te agradecemos, Deus, mais uma vez por esse tempo, Senhor. Estava ali, Pai, ouvindo as músicas, coração contrito, a vida passando na minha cabeça, no meu coração, refletindo sobre os dramas, as agruras da vida, Senhor Deus, que a Tua palavra cantada, Senhor Deus, vai me lavando o meu coração, lavando a minha consciência, me enchendo de coragem, Senhor Deus, me enchendo de ânimo para a vida. Te glorifico, Senhor Deus, por isso. Te glorifico por esse encontro, Deus, por esse momento aqui. E nós estamos, Senhor Deus, nesse coletivo de irmãos, Senhor Deus, se é possível dizer, nesse encontro de irmãos, uns fortalecendo os outros, Senhor Deus, ombro, colo, abraço. Como é bom, Senhor Deus, como é bom abraçar os irmãos, como é bom receber essa palavra de ânimo, esse gesto de ânimo. Te agradecemos por esse tempo, por essa manhã. Te agradecemos pela Tua palavra que nós cantamos aqui. Te agradecemos por essa palavra que nós compartilhamos, repartimos aqui, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, assim como Paulo disse para Tito, que a graça nos salva, nos ensinando a viver, que nós aprendamos de Ti, Senhor Deus, com o desejo mais pleno do coração, de vivermos tudo aquilo que aprendemos de Ti, vida prática, na Tua presença, na caminhada contigo. Nos ajuda e nos ensina, Senhor Deus. Invade a nossa vida, Senhor. Porque do mesmo jeito que somos alvo das Tuas misericórdias que se renovam todos os dias, a cada manhã, nas nossas vidas, nos ensina a sermos pessoas misericordiosas umas com as outras. Assim como o Senhor coloca todo o seu coração na nossa miséria, que nós aprendamos de Ti a colocar todo o nosso coração na miséria do outro, que nós possamos, Senhor Deus, ter a coragem, o desejo, o dínamo, a ação e as condições, Paizinho, para sermos resposta a esse grito de clamor que está aí, Senhor Deus, audível aos nossos ouvidos, Senhor, que nós possamos ser respostas, Senhor Deus, há um grito de clamor daquele que está com fome, daquele que está com frio, daquele que está abatido, daquele que está abalado, daquele que está doente. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, dá-nos uma semana abençoada, renova o nosso ânimo, renova a nossa esperança, Pai Santo e querido, renova, Senhor Deus, em nós as motivações para a vida, as motivações certas em Ti. Dá-nos, Senhor Deus, as motivações não equivocadas, mas as motivações que vêm de Ti, para vivermos, Pai, com alegria, com paz e com esperança, mesmo que as circunstâncias não sejam tão boas. E que o amor de Deus o Pai, o amor bendito, o amor como essência, o amor como nome, o amor como identidade de Deus, como o próprio nome de Deus, o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus, o
Filho, a graça extravagante, a graça extraordinária, a graça maravilhosa, que é o jeito como o teu amor ganha materialidade na pessoa de Jesus, que é a graça do Filho, que seja também a nossa natureza, que as consolações, o ânimo, a alegria, toda a paz, toda a comunhão do Espírito Santo de Deus, que é o jeito como o Senhor nos fez para ser, que é o propósito para o qual o Senhor nos criou, para vivermos uns com os outros, uns para os outros, uns pelos outros, na comunhão, propósito, que o amor de Deus do Pai, a graça bendita de Jesus do Filho, as consolações da comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com a gente aqui nesse espaço, com as famílias aqui representadas, mas também com todo o povo de Deus, nesse mundo, Senhor Deus, hoje, em todo tempo, em todo lugar, no nome bendito de Jesus, amém, amém, e glória a Deus, glória a Deus. Um bom domingo, meus irmãos, um bom domingo, um bom restinho de domingo, como a lá o Senhor esteja